porque a aliança apostatada já se prepara para a última batalha da face da terra. O livro do profeta Daniel, no capítulo 1, a leitura do culto divino nesse sábado santo, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, no versículo 2 do capítulo 1 do livro do profeta de Daniel, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa dos seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, no versículo 3, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei, no versículo 5, lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses 3 anos pudesse estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam, no versículo 6, os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens de vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça, meu cargo para com o rei. Então, no versículo 11, disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na sua presença o nosso semblante, e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vireis, procederás para com os teus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho
pais aos filhos e dos filhos aos pais. A Babilônia, irmãos, foi situada na planície de Sinear. Aquela planície aonde Gênesis 10 relata. Aquela planície entre o Eufrates e o Tigre. Ali, perto da Turquia, da Síria, do Kuwait, da Arábia, ali no centro do mundo, do velho mundo. Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 10, a gente vê a primeira citação da Babilônia. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinear. A planície de Sinear é um local no Oriente Médio, aonde é a região mais fértil. Ela está na banda oriental do Eufrates e na banda ocidental do Tigre. Ela é uma planície, e para você sair dela, você tem que subir e aí pegar um planalto que liga direto a Israel. O que divide a planície do Armagedon entre o mar Mediterrâneo e o monte de Sião e a planície de Sinear do outro lado é somente um planalto, irmãos, um deserto, uma parte inabitada. Mas o que separa, irmãos, são duas terras bem parecidas, férteis, boa, aonde jorra leite e mel. Mas a única diferença que tem entre essas duas terras é que em Canaã Deus escolheu para levantar os seus estandartes. E na planície de Sinear, na banda oriental do Eufrates, Satanás, aquele que não consegue criar nada, mas imitar tudo que Cristo faz, também levantou os seus estandartes numa planície chamada planície de Sinear. Ali, irmãos, a planície de Sinear chegou a ser o brinco da civilização. Babilônia era o ouro. Babilônia tinha mais ou menos 96 quilômetros de diâmetro. Babilônia era dividida por 666 quadras. E cada quadra daquela era separada por uma avenida de 45 metros. Era uma cidade plana numa planície, aonde era cercada por 2 rios, e na margem, e lá no início do rio, e no final, na foz do Golfo Pérsico, haviam 2 bacias que faziam da planície de Sinear o celeiro mais rico do Oriente Médio. Ali estava a Babilônia, irmãos, com seus jardins suspensos, com suas avenidas limpas, com os mais projetos urbanísticos de saneamento possível, com os hospitais, com as pessoas que entendiam daquela doutrina mística que era a doutrina babilônica, no qual se baseava na astrologia. Os caldeus eram os donos da astrologia. Eles eram os pregadores de uma era a fim baseada exatamente na posição dos astros. E eles profetizavam que Nabucodonosor sempre seria de ouro. Eles esqueceram com o passar do tempo que havia de vir a prata, o cobre, o ferro e o ferro misturado com barro. Eles esqueceram que iam vir uma pedra sem ninguém lançar e que iria ser estipulado e estabelecido na face da terra um reino que nunca ia passar. E esse é o começo, irmãos, do perigo da apostasia. É nós pensarmos que nós somos o ouro. É nós pensarmos que nós somos tudo para os céus. E não é, irmãos. O tudo para os céus é a verdade, irmãos. A verdade, ela está acima de nós. Ela está acima da nossa vida. A verdade é o caminho, é aquilo que liberta. A verdade pode ser apresentada hoje de manhã, mas se nós não andarmos na verdade, do que valeu professar ser adventista do 7º dia? A verdade não está vazia. E era porque Daniel e seus amigos haviam vivido nos princípios adventistas do 7º dia do velho mundo que era Israel. Eles não queriam largar a verdade. E eles sabiam que com o passar do tempo, a inclinação da natureza humana é acostumar com aquilo que nós estamos vendo. E o que Daniel e seus amigos iriam ver na Babilônia? Somente coisas que não condizia com aquilo que eles professavam. Em que? Na sua vida diária, na associação com os babilônicos e também, irmãos, naquilo que o rei mandava adorar. Vocês já viram que o ser humano tem inclinação, irmãos, a se associar
Nabucodonosor. Temos a tendência humana de pensarmos que nós somos aquilo que nós somos. Cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a gente entra dentro da igreja e pergunta: nós estamos salvos? O que é que Babilônia está fazendo? O que é que Babilônia está oferecendo? Babilônia oferece uma mesa para nós embasada de churrascaria, lanchonetes e pizzarias. Essas são as iguarias que o rei da Babilônia moderna apresenta para os adventistas do sétimo dia. O que nós faremos hoje à noite? Temos a opção de ir para uma hamburgueria, temos a opção de ir para uma pizzaria e temos a opção de ir para uma churrascaria. São as três iguarias que a Babilônia moderna oferece para os adventistas do sétimo dia. E aonde é que nós iremos comemorar os nossos alvos atingidos? Em qual dessa hoje à noite? A decisão é nossa. Aonde é que nós vamos, irmãos, hoje à noite, depois que o sábado acabar? Aonde Babilônia vai estar nos esperando? O sábado acabou, voltem para a vida de vocês normais. O que é que nós vamos ter na nossa cama e na nossa mesa hoje à noite, prometido para o nosso lazer e para o nosso entretenimento? É aonde que nós vamos buscar a formação de um caráter idôneo semelhante ao caráter de Cristo, ou a formação de hábitos babilônicos que vai nos enfraquecer as nossas faculdades e fazer com que a gente não tenha força durante esses 3 anos da prova que há de vir muito em breve, que é o surgimento da nova imagem moderna de Babilônia. O que acontecia ali naquela planície de Sineá, irmãos? O que acontecia naquela corte? Nós estamos numa capital, nós estamos numa corte, e como é que Brasília vive? Em cada esquina há motéis. Para onde é que nós vamos hoje à noite com nossas esposas? É continuar a vigília porque o decreto está para sair, ou é procurar algum motel para nos satisfazer? Eu sei que aqui tem irmãos pobres que não têm condições de pagar motéis, mas nossos amigos, nós, muitas vezes, como adventistas, nós somos pegos, irmãos, dentro dessas coisas babilônicas. Às vezes para comemorar aniversários ou festas importantes nos matrimônios. O que Babilônia tem a nos oferecer nesses 3 anos que Jesus está preparando o seu povo? O que Babilônia tem, irmãos, que nos atrai tanto? Será ser o adultério da última novela, aonde a patroa estava tendo relação com o esposo de sua funcionária? É isso que Babilônia acredita, que os adventistas podem abandonar suas esposas? É isso que Babilônia quer passar para o irmão Carlos, que ele tem que largar a esposa que ele fez o voto aqui, e que tem que procurar uma esposa mais santa, mais consagrada do que ela? O que Satanás está propondo para nós, irmãos? É o abandono de nossas esposas, ou é cada vez mais o índice de divórcio ser diminuído dentro do seio do povo de Deus? Os divórcios estão aumentando ou estão diminuindo dentro do arraial do povo de Deus? Nossos filhos estão abandonando as suas esposas, ou as nossas esposas estão sendo bem amadas? Ah, irmãos, aquele povo só queria comer e beber. Tudo era um momento de festividade. E os nossos filhos e nós expostos ao álcool, irmãos. É uma cervejinha sem álcool, é um vinhozinho sem álcool, é tudo sem álcool, é café sem cafeína, é coca sem cocaína, é maconha sem o seu princípio. Daqui a pouco nós vamos ter tudo o que Babilônia tem. Só que no discurso que não tem. Mas vamos ver se o inimigo tira o toque dele, irmãos, aonde ele selou como posse dele. Vamos ver se o inimigo tira o álcool das bebidas e a cafeína do café. Vamos ver isso no juízo final, se isso existe. Se o inimigo elaborou um plano para os adventistas. O inimigo elaborou um plano para a gente se satisfazer. E muito parecido com Babilônia. Que no momento certo um filho nosso é acostumado e vai falar: não, eu vou só num copinho daqui tem álcool. Eu misturo um pouquinho com álcool, um pouquinho sem álcool, para ficar meio termo. Não sou nem Babilônia e nem Sião. É isso que nós queremos ver nas nossas prateleiras. É isso que nós queremos ver dentro da nossa mesa. É um banquete de carnes e acessórios, irmãos, enquanto nós sabemos que para Elias ser trasladado, ele tornou-se vegetariano. E nós sabemos que para o povo chegar na casa de Deus, há uma necessidade de se abandonar os alimentos carnes, porque nenhuma gota de sangue morto entrará no céu. E para nós sermos trasladados, nós temos que ter só vida dentro do nosso sangue. Então não pode ter sangue de animal morto dentro dos trasladados.
Babilônia para nós é somente uma churrascaria para a gente comemorar o sucesso do nosso departamento? É isso que virou Adventista do sétimo dia? Ou aqui, irmãos, é a congregação do Senhor, aonde Daniel e seus amigos estão formando um caráter, aonde Daniel e seus amigos chegam e falam: não, nós queremos os legumes, ainda que sejam taxados de fanáticos esquisitos e extremistas. Tem gente dentro da igreja que diz que comer carne esporadicamente é ser vegetariano. Isso é uma mentira, irmãos. Vegetariano é vegetariano, carnívoro é carnívoro. Nós temos que construir e definir. Aquele que come a carne para satisfazer o desejo dele é pior do que aquele que come numa situação de necessidade. O que nós queremos? É transgredir o mandamento não matar e participar dessa carnificina contra o que Deus criou, que são os animais? Nós vamos transgredir a lei de Deus? Irmãos, Daniel e seus amigos tinham a reverência pela lei. Daniel e seus amigos, eles tinham a noção da lei de Deus. E eles sabiam que Babilônia transgredia a lei de Deus na mesa. Como é que está a minha mesa e minha cama, irmão? Como é que está a casa e a geladeira do irmão Carlos? O que tem na geladeira do irmão Carlos? São coisas abomináveis ou coisas aceitáveis? O quê? Por que na igreja adventista do sétimo dia nunca a gente traz carne para cá nos nossos eventos? Porque o Espírito Santo está aqui e Deus está com a mão no leme, irmãos. Nunca nenhum adventista se ousará trazer carne nos nossos encontros aonde a igreja está representada, porque ele vai descer. Vai ter um preço para ele. Quem trouxer. Vocês podem até comer carne na casa de vocês, mas aqui dentro, nunca. Para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mostrar que o braço direito é o braço fortalecedor da mensagem do terceiro anjo, os princípios de saúde. Se nós queremos, nós temos que comer escondido nas churrascarias, olhinhas, nas nossas casas. Mas enquanto a igreja se reunir, a igreja será para o mundo vegetariana. Vocês sabiam que todas as pessoas de Babilônia pensam que todos os adventistas do sétimo dia são vegetarianos? Vocês sabiam? Quando eu me identifico como adventista, você não come carne? Não, eu como, né? O que nós queremos passar para a Babilônia? Daniel e seus amigos estavam lá para ser uma luz, para ser um contraste. E nós sabemos que o decreto está aí nas nossas portas. Nós sabemos que Babilônia vai se erguer. E o que nós estamos fazendo, irmãos, para erguer um caráter semelhante ao caráter divino no meio dessa podridão e apostasia final? Será que muitos adventistas perderão o reino do céu, a herança prometida, assim como Esaú perdeu por um prato de comida? Daniel e seus amigos não queriam perder. Daniel e seus amigos queriam ser embaixador, não da Babilônia, mas embaixador do céu. Daniel foi erguido como estadista, porque a luz que saiu de Daniel era uma luz sincera. E muitas vezes, irmãos, nós não crescemos profissionalmente, porque a nossa luz é uma luz apagada. Deus nos coloca em condições profissionais para nós crescermos, mas a nossa apostasia, a nossa murmuração e os nossos pecados faz com que profissionalmente a gente não cresça como deveria crescer. E agora, irmãos, o que está esperando para nós? É um preparo. Eles se prepararam dia após dia. Eles tinham tudo o que eles queriam, mas eles foram para a parte mais simples. Eles foram exatamente para aquela parte onde eles sabiam que a sabedoria de Deus era a simplicidade. E quando nós colocamos as nossas mesas, irmãos, não precisa de muita complexidade. Tanto é que aqueles que são meio convertidos quanto ao comer carne, se vai ter salvo ou não, eles falam, ser vegetariano é muito difícil, sai muito caro. É muito complicado preparar aquelas comidas. Claro, irmãos, porque ele está ouvindo o inimigo. Se ele escutasse a Deus, ele só pensaria que o amor de Deus está sendo derramado naquele pão integral, que o Ministério da Mulher está ensinando às nossas esposas e filhas. Todas as irmãs aqui que estão orando, amém, porque há períodos de intercessório um pelos outros, e o caminho é esse, irmã. Mas as nossas mulheres estão fazendo os nossos pães, ou nós estamos comprando aquele pão sujo da padaria? Vocês sabem que para a adventista do sétimo dia,
Há um segredo na religião. E a religião do adventista é fazer um bom pão integral. Doutor Carlos, como é que a religião dos adventistas não é ter carro bonito, não? Não é as nossas mulheres andarem perfeitas, não? A religião dos adventistas não é ter carro, e todo sábado está aqui com esse formalismo e com todos esses ritos nossos. Então quer dizer que a religião do adventista é só saber fazer um pão integral para trazer saúde para o esposo, para ele ter vigor para pregar e para trazer saúde para os nossos filhos terem discernimento entre o bem e o mal. Irmãos, que religião é essa que nós estamos formando dentro da nossa casa, à base de televisão, e come-se o que quiser e quem quiser? Assim os nossos corpos e as nossas faculdades são entorpecidas, e nós não estamos discernindo os sinais dos tempos, em meio ao perigo com que Babilônia se prepara para o ataque final. Vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. A planície de Sinear no Oriente Médio, na banda oriental do Eufrates, é aonde Satanás tenta levantar os seus ditadores mundiais, assim como levantou Nirode e levantou Nabucodonosor. Vamos ver o que está esperando o povo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta que saía do mar na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, porque a sua ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais do versículo 13, de maneira que até fogo do céu vai fazer à vista dos homens. E por meio desses sinais que lhes são permitidos fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem. E foi-lhe concedido no versículo 15 dar fôlego à imagem da besta. Para que dar fôlego a essa imagem? Para que ela falasse o quê? Decretasse um decreto de morte, para que todos aqueles que não adorem a besta sejam mortos. Olha o que é que vai sair da imagem moderna. E fez com que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na sua fronte. Para que esse sinal? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal no nome da besta ou o número do seu nome. Já está profetizado, irmãos, que a besta que sai da terra, que é o poder civil, semelhante a cordeiro com seus 2 chifrinhos, republicano e protestantismo, mas vai falar com o dragão, e o dragão sabe qual é a fala inicial dele? Quem não é por mim é contra mim. Deus não. Se você não quer ficar do lado de Deus, Deus não vai lhe acusar que você é inimigo dele. Deus vai deixar você seguir seu caminho. Agora Satanás não. Satanás fala, se você não é por mim, você é inimigo meu. Esse é o discurso inicial do dragão, irmãos, e os adventistas têm que discernir o tempo. Ele vai fazer uma imagem primeiro, e a gente sabe que a imagem da besta é o levantamento do domingo como forma de adoração, porque o protestantismo apostatado norte-americana se unirá com Roma e formará uma hierarquia semelhante a Roma, aonde o Estado ampara os dogmas da religião. Tem que haver, irmãos, o poder norte-americano da Casa Branca se alinhando com Roma, e os dois pedindo o mesmo discurso, uma nova ordem mundial. E dessa nova ordem mundial será erguida a imagem novamente nas planícies de Sinear. Vamos para Apocalipse capítulo 16. Novamente o inimigo vai levantar os seus estandartes na planície de Sinear. O Eufrates vai ser envolvido. A Torre de Babel, a antiga Babilônia, será envolvida, porque Satanás tem como a planície de Sinear o seu território de posse na face da terra para levantar os seus ditadores mundiais, e com isso tirar a liberdade de consciência de cada um. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aí
são as pragas. É algo no futuro. O Eufrates tem que estar em evidência no futuro. Nas pragas, o Eufrates vai estar em total evidência, que no final das pragas, o Eufrates seca. Aquele rio, irmãos, de Saddam Hussein vai secar. E aonde estão os púlpitos adventistas pregando o que está para vir, irmãos, antes da volta de Cristo? Porque nós sabemos que antes de Cristo se manifestar, nós temos que enfrentar a imagem erguida na face da terra. E para nós enfrentarmos a imagem erguida, nós temos que ter um tempo de preparo, que são 3 anos. E nós estamos, irmãos, nós fizemos um pacto com Deus, que nós iremos fazer um acordo com Ele durante 3 anos, para nós fazermos uma reconciliação final, e para que Ele aceite a nossa vida toda espiada, sem pecado nenhum, porque nós confessamos e abandonamos. E o pensamento da festa final, naquele outono final, irmãos, naquele ano que ninguém sabe o dia e a hora, mas vai ter o dia que a porta da graça vai se fechar para se cumprir Apocalipse 22. Quem é injusto, continua injusto, e quem é justo, continua a se santificar. E aí, irmãos? O Eufrates está lá e ele seca para se preparar o caminho dos reis que vêm da banda do Oriente. Quem são esses reis? O dragão, versículo 13, a besta e o falso profeta. E de ti saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônio, operam sinais, os quais vão em encontro dos reis de todo mundo, para os congregar. Irmão, quem é que está falando que vai haver uma congregação universal? Aonde, irmãos? De um lado, o dragão, a besta e o falso profeta congregado na banda oriental do Eufrates. Do outro lado, os fiéis. Aqueles que compreenderam a verdadeira justificação pela fé, e eles estão tendo uma fé viva, revelada na obediência aos mandamentos de Deus. De um lado os que têm o sinal de Deus, de outros que estão prontos para decidir se querem ou não a imagem da besta. E isso envolve, irmão, uma congregação. E que congregação é essa? Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que eu não ande nu e não veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos, planície de Sinear e Armagedon, todos os dois estão no meridiano 32 norte, no hemisfério norte. É um paralelo, só que de um lado estão as forças do mal e a apostasia da tríplice aliança dos poderes da terra, do outro, o povo de Deus. O Eufrates cega para eles passarem, porque eles vão estar numa planície. A Babilônia, o Iraque fica numa planície, eles têm que atravessar o Eufrates, subir o Planalto e rumo ao ataque final contra os observadores dos mandamentos de Deus. Para isso, irmãos, Deus tem que fazer com que o Eufrates seque, para que isso propicie, para que o mal seja derrotado com o bem e que o bem seja liberto. Haverá um livramento, Daniel 12, naquele tempo se levanta Miguel, o príncipe, e haverá um tempo de angústia como nunca houve na face da terra, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Naquele tempo de angústia, irmão, que é depois dos primeiros 3 anos de preparo, o povo, no final, aqueles que enfrentarem a imagem, aqueles que tiverem coragem de falar, prefiro ir para a fornalha, de igual maneira será livrado da fornalha moderna. Será trasladado, arrebatado assim como Enoque e Elias fora. Agora, para isso, irmãos, nós temos que enfrentar a imagem. E olha como a imagem vem, irmãos. Dragão, versículo 13, é Satanás. A besta é o poder eclesiástico, a grande besta do Apocalipse 13, o poder eclesiástico favorito. O falso profeta é o poder civil. O poder civil vai se dar uma de santinho. Olha, eu sou protestante profeta. Romanos, o anticristo, ele é judeu. Por isso que o conflito está aqui no Iraque. Porque um dos anticristos é judeu. O que sai da terra é judeu. O que sai do mar é um outro líder da Europa que pode ser o presidente da sociedade comum europeia. Eles vão dominar 7 anos. Olha. E os primeiros anos serão anos de preparo de paz. E os outros serão anos de tribulação à angústia. Mas o marco inicial dos últimos 7 anos, para o mundo que está aí fora, é o arrebatamento da igreja e a primeira ressurreição, que
Que decepção, irmãos. Incrível. Olha o que Satanás fez, irmãos. Satanás sabe que vai existir os últimos 7 anos de graça. Só que ele inverteu. O marco final dos 7 anos, ele pôs no começo. Para que quando a imagem de Babilônia, a imagem da besta foi erguida no mundo moderno, todos os cristãos falam, isso aí não é a imagem da besta do Apocalipse 13, não. Por quê? Porque o arrebatamento não teve. Cadê que a igreja foi arrebatada como marco inicial dos 7 anos? Mas quem disse, irmãos, que o marco inicial dos 7 anos é o arrebatamento da igreja? Satanás jogou a verdade misturada com ele. A verdade está aí, só que ela está distorcida. A verdade, irmão, do mundo cristão se completa com a nossa, irmãos. Deus tem uma verdade só. E ele tem sincero em todas as denominações. E quando a imagem da besta foi erguida, todos os Daniéis sinceros se levantarão de todas as corporações, mesmo a gente sabendo que o povo adventista do 7º dia é aquele que vem primeiro, irmãos. Porque nós somos melhores? Não, irmãos. Porque Deus acha que os adventistas é uma igreja mais perfeita do que a outra? Não, irmãos. É porque nós temos a luz e nós nos preparamos. É isso, irmãos. Quando a imagem da besta for erguida, os adventistas fiéis falarão para o mundo: caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Sai dela para quê? Para que não seja cúmplices de seus hábitos e para que não incorra em suas pragas. Cúmplice em seus hábitos. Hábitos modernos. A Babilônia tem entrado em nossa casa, em nossa família. Os muros de Sião têm sido destruídos dia após dia pelos costumes babilônicos que têm entrado na vida dos adventistas do 7º dia. O mundo só entra pela igreja, pela nossa vida. Certo? Não tem outra maneira do mundo entrar aqui. O mundo só entra ou pela vida do irmão Carlos ou pela vida da esposa dele. Quem, irmão, está trazendo o mundo para dentro da igreja? Quem está trazendo os princípios babilônicos para o arraial do Senhor? E veja que saem 3 espíritos semelhantes a rã. Qual é a parte do corpo que a rã pega a sua presa? Claro que a mensagem não são para os fofoqueiros, os críticos, que estão julgando e condenando. A mensagem, irmãos, é para aqueles que acreditam que o dom de língua é o verdadeiro. Do dragão sai o dom de língua espiritualista, o espiritismo moderno. Da besta, que é o poder humano, sai o carismatismo, o dom de língua romano. E do falso profeta sai o pentecostalismo, que é o dom de língua falso. Por meio dos sinais e prodígios, e desde quando as igrejas romanas, espíritas e pentecostais estão fazendo prodígios, irmãos, desde a década de 60, que bate com o período da formação do Concílio Mundial das Igrejas e do movimento ecumênico em todas as corporações eclesiásticas. Eles vão fazer fogo descer do céu para dizer que são os últimos Elias, mas o verdadeiro Elias está aqui dentro, o verdadeiro Daniel está aqui dentro. Por meio desses costumes pentecostais e carismáticos, povo, na nossa forma de adoração, tem alguém aqui querendo dançar quando canta? Algum louvor? Tem alguém aqui trazendo bateria, rock and roll, guitarra eletrônica para os nossos cânticos? Esse precisa de conversar com Jesus. Ele não precisa ser acusado, nem condenado e nem criticado, porque Jesus nunca fez isso. A única coisa que Jesus fez era orar por você, orar por mim. E olha, uma coisa que ainda nos toca o coração, Davi, é quando o irmão se levanta e pede oração um para o outro. Porque agora, nessa fase de preparo, nós temos que ter a visão intercessória que Daniel teve. Em vez de Daniel acusar a sua igreja, olha, está todo mundo perdido, todo mundo indo na onda de Nabucodonosor. Só eu e meus amigos que estamos bons. Daniel falou, não, eu sou judeu, eu sou israelita, eu sou da semente de Abraão. Então eu vou ficar com esse povo, vou ficar firme e orar para que Deus dê a sua misericórdia e no final dos 70 anos livra o povo que é dele. É incrível, amém? Agora, irmãos, nesse ano 2000 profético, porque nós estamos no ano 2000 adventista. Abre os olhos. É o mundo que diz que nós estamos no ano 2004. Nós já estamos concluindo o ano 2000. Lembre-se que quando Cristo morreu, ele tinha idade a mais. Lembre-se, irmãos, são quase
quase 4 anos de diferença. Esse é um ano, irmãos. Porque durante 6.000 anos, Babilônia tentou liberar a planície de Sinear por nós, através da Torre de Babel, por Nabucodonosor, e agora futuramente pela união final entre Casablanca e Vaticano. No Eufrates, lá no Iraque, Vaticano e Casablanca já estão lá, inundados. Esse versículo está se cumprindo. Então quer dizer que aquela passagem de Daniel 11, os rumores do Oriente e do Norte se aplicam a hoje? Irmãos, a última crise já começou. Quer ver? Aqui está falando que eles vão congregar. Mas vamos ver hoje essa congregação, porque aqui está falando que eles vão se congregar para ir para Armagedon. Mas antes da congregação no Eufrates, existe uma congregação preliminar, irmão. Porque o Eufrates é pragas, e pragas envolve decreto de morte, e não decreto dominical. Agora vamos para o decreto dominical, que é a imagem da besta, em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, o movimento adventista iniciou com os grandes profetas, e o movimento adventista terminará com os pequenos profetas. Precisamos estudar os pequenos profetas, irmãos. O Jeremias está em Malaquias, Joel está no Alto Clamor, Oséias está a chuva serôdia, Sofonias está a queda do Play Center. Irmãos, o que está acontecendo com os nossos filhos? Só querem ver videogame em televisão. Oh, irmãos, nós estamos perdendo, porque a batalha, já estamos prestes para ser convocados para a batalha final. Sofonias capítulo 2. O pequeno profeta Sofonias do Velho Testamento: congregai-vos, sim, congregai-vos, a nação sem pudor. Quando é que vai ter essa congregação? Versículo 2. Antes que o decreto produza seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Bom, o que é considerado na escatologia dos eventos finais a ira do Senhor? O que significa isso? As pragas. Apocalipse capítulo 15. Porque as pragas de Deus, porque a ira de Deus é consumada em suas pragas. Então, durante as pragas é o período de angústia de Jacó. É o período exatamente aonde é chamado ira do Senhor. Antes das pragas serem derramadas, haverá um decreto. Antes do decreto, haverá uma congregação reunida na nação sem pudor. Quem é a nação sem pudor, irmãos? Vamos para Sofonias 1, versículo 13. Por isso as riquezas dele, no Sofonias 1,13, por isso as riquezas dele se tornaram em despojo, e as suas casas em desolação, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhe beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Ele amargue a voz do dia do Senhor, clama ali, o homem poderoso, aquele dia de indignação, tribulação, angústia, alvoroço, assolação, trevas, escuridão, nuvens e trevas, dia de trombeta e alarido. Contra quem? Contra quem, irmãos? Contra as cidades fortificadas e as torres? Irmãos, por que só o adventista do sétimo dia tinha a luz da queda do World Trade Center, da queda das torres altas? Porque o World Trade Center, irmãos, é um marco da escatologia, onde Deus lembra que ele tem um tempo fixado de longanimidade. Quando os prédios caíram, iniciou a última crise na face da terra. Não haverá mais paz e segurança, e cessem paz. Daqui para frente, os verdadeiros fundamentalistas serão os guardadores do sábado. Por isso que eles vão romper com os judeus ainda, irmãos. Os pentecostais dizem que o anticristo primeiro faz um pacto com Israel, como esse que foi feito semana passada. E depois, irmãos, eles rompem com Israel. Interessante. Que eles também acreditam que o rompimento é no final, depois da imagem ser levantada. E o Ellen White diz que haverá uma obra especial a favor dos judeus sinceros que aceitarão Cristo e a mensagem do terceiro anjo. O que nós estamos preparando para o ano que vem, irmãos? É sermos reeleitos para o cargo? É trocar de carro? E é continuar a obra de preparo que Daniel e seus
seus amigos fizeram para enfrentar a imagem da besta. Nós sabemos que vai haver uma congregação que o homem poderoso da nação sem pudor convocará essa nação para dizer: é o sábado ou o domingo. É essa imagem que eu vou oficializar como lei do Estado. E veja que Nabucodonosor oficializou aquela adoração à imagem como parte do rito da religião oficial do Estado. Quem não se curvasse, fornalha, porque era lei do Estado. Quem não obedecer o domingo está preso, multado, chicoteado e pode perder propriedades ou a própria vida se a porta da graça ainda não estiver fechada. E, anjos, o que está acontecendo conosco? Será que nós estamos brincando e achando que vai vir só coisa boa, que os Estados Unidos vai falar: olha, essa é a igreja mais perfeita, nós estamos com ela, estamos dando dinheiro, a Abra, é uma empresa, é uma agência maravilhosa, estamos satisfeitos, todos os adventistas estão perdoados, podem guardar o sábado. Não, irmãos, ele vai falar, sabe o quê? Todos os adventistas que não forem amigos do Estado é desofeiro da lei e da ordem social, e nós seremos acusados, que não sabe até mesmo de terrorista, irmãos. Quem são os verdadeiros fundamentalistas de Isaías 58, irmãos? Aqueles que levantam as ruínas, os fundamentos de muitas gerações, que são chamados de reparadores de brecha. O homem sempre cai. Na primavera seguinte, o mundo acha que todo fundamentalista é perigoso. E nós sabemos que os verdadeiros fundamentalistas somos nós. E o mundo vai achar nós perigosos. Por isso que o decreto de morte sai, para nos tirar, porque eles vão acreditar que nós aqui estamos trazendo todo esse conflito que iniciou desde a queda do ofensivo. E aí? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para isso? Ou só falando que ele tem que crescer para cantar aqui na igreja todo bonitinho? Qual é o preparo? Quem viu o filme e que Deus queira que seja feita a vontade de Deus, que seja o último filme de Jesus na face da terra, esse que Jesus tem que intervir. Irmãos, o desejado, nós sabemos que aquele diretor Mel Gibson tirou aquele filme do Desejado de Todas as Nações, que todas as cenas são iguais. Está tudo relatado, mas o desejado, quem leu, viu que é pior. Aquilo que Cristo passou, nós vamos ter que passar, irmãs. Vai ter um período onde a fornalha vai chegar para nós, que nós teremos que beber o cálice e ser batizado, para que a nossa natureza humana desapareça e que somente Cristo possa irradiar de nós, até que nós seremos glorificados com nossos rostos, assim como Cristo foi no Getsemane, assim como Moisés desceu do Sinai, quando o livramento de Deus se deve para a sexta e a sétima praga, aquela voz está vindo. Nós pareceremos tanto com Jesus, que uma luz celestial enrodeará o nosso rosto. Agora, para isso, tem que ter preparo, irmãos. O preparo para os acontecimentos do fechamento da porta da graça em tempo de angústia acham-se claramente apresentados diante do povo de Deus. Grande conflito. E aonde está o preparo da casa do Dr. Carlos? Esquece o título, da casa do irmão Carlos. Aonde está o preparo? Aonde? E se for ano que vem? Mas ninguém sabe o dia e a hora, mas nós sabemos as estações. Porque o reino de Deus é como a parábola da figueira. Em São Mateus 24, irmãos. O reino de Deus, ninguém sabe o dia e a hora. Mas por que os pastores sabiam que era naquele ano que Jesus iria nascer? Por que os magos da Oriente sabiam que era naquele ano que Jesus ia nascer? Assim Jesus nunca faz nada sem avisar os seus servos, os profetas e o seu povo. Deus não vai trabalhar com ano, nem com dia, e nem com hora, mas Deus trabalha com outra coisa. O cômputo de Deus é diferente, esse é Mateus 24. Vamos ver qual é o cômputo de Deus. 32. Quando, Senhor, será o final? São Mateus 24, 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o quê, irmãos? E no verão de 1844, quando aqueles adventistas que foram nossos pais na fé, esperavam o desapontamento e saíam exatamente de todas aquelas corporações babilônicas, naquele verão, eles receberam o poder e a virtude do Espírito Santo e deram o clamor da meia-noite e puderam, com aquela unção,
No último verão da face da terra, tendo a porta da graça aberta, o alto clamor será derramado, irmãos. Entre uma primavera, que é o decreto, e o outono, que é o fechamento da porta da graça, nós teremos o alto clamor do alto pelo mundo. Caiu Babilônia, para que no final a gente possa ver Jesus saindo do segundo compartimento e o trono começando a sua viagem galaxial, vindo nos buscar. Olha, irmãos, o seu povo padece por falta de conhecimento. E Oséias é infalível, porque a palavra de Deus é infalível. E olha o que Oséias termina, irmãos, nessa manhã, no capítulo 6. O movimento adventista concluirá com os pequenos profetas. Temos que estudar os pequenos profetas, porque os acontecimentos finais estão todos aqui. Deus não nos amparou e a mão de Deus ainda está no lema. Ainda aquele instinto, Valdeir, aquele sentimento de rever o príncipe dos púlpitos, pastor Enoque de Oliveira, que escreveu o livro A Mão de Deus, ainda impera dentro do povo dele. Sinal de que o Espírito Santo está aqui e que Deus está guiando um povo com os alicerces, com marcos, um povo que tem fundamento. Oséias capítulo 6. Nós não precisamos ter medo dos fundamentos da fé, irmãos. Isso aí é Satanás nos amedrontando. Ah, você é fundamentalista porque você guarda o sábado. Essa será a acusação. Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e não. Depois de 2 dias, que é o terceiro dia, nos ressuscitará. E no terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída é certa como a alva. Ele a nos virá como chuva em bom dia, no terceiro, e nós sabemos que para dia. Os mesmos 3 anos de preparo de Cristo, de Elias e de Daniel, se repetirá, irmãos. E olha lá, irmãos, se nós já não entramos nele. E a gente absortos em nossos negócios, Aldeir. Absortos nos prazeres com as nossas mulheres. Absortos na administração da igreja, que é enorme, devido aos seus tantos departamentos. Poderemos nós, por falta de estudo e fé, não discernir os sinais dos tempos. Haverá aqui uma grande classe que apostatará, e haverá uma pequena rocha que enfrentará na pública do seu poder. Irmãos, o caminho, ele se estreita, porque desde o Trade Center, quem está bem está melhorando, quem está vindo mal, está de mal a pior. Parece que as coisas estão se definindo na nossa família, na nossa esposa, nos nossos filhos e na nossa vida. Parece que a gente não sabe o que está acontecendo, mas as coisas estão indo e a gente vê uma velocidade muito rápida que a gente não consegue mais nem acompanhar. Irmãos, há uma obra de preparo, irmãos. Uma obra de preparo para entrar no céu, e não uma obra de preparo para nos apresentarmos aqui, cheios de ritos e formalismo perfeitos. Há uma obra de preparo do coração da nossa vida, e não uma obra de preparo de limpar as paredes da igreja, porque nós não temos mais tempo nem para construir, irmãos. Nós só temos tempo de preparar a nossa vida. É agora. É preparar o eu, a família e os filhos. Que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Jesus. Que tudo seja para que a pregação do Evangelho seja dominada no alto clamor e todos possam ouvir aquilo que nós acreditamos. Que seja, irmãos, para o preparo da nossa vida, para que a nossa casa venha servir ao Senhor. E assim como Daniel, aos que me honram, honrarei. Jesus vai derramar o alto clamor naqueles adventistas que se prepararam para enfrentar a imagem da besta que é decreto dominical. Que nós, a igreja de Sobradinho, o distrito de Sobradinho, agora que passa por um momento especial, aonde o pastor Eusébio está sendo tocado pelo Espírito Santo, que a igreja do distrito de Sobradinho, nós todos podemos ser salvos, para que nós possamos ficar alegres um com o outro. Que Jesus possa estar conosco.
aquele sangue que foi derramado ali em Canaã. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, olhai para a tua igreja e para o teu arraial. Nos dê um tempo de preparo. Alertai os teus trombeteiros e os teus atalaias. Esteja conosco, Senhor, preparando o terreno